Você já se sentiu sobrecarregado pelos desafios, como se estivesse enfrentando uma batalha impossível de vencer? Imagine que você é Josafá, o rei de Judá. Um dia você recebe a notícia de que um exército inimigo está marchando contra você. Esse exército é muito maior e mais poderoso que o seu. Josafá poderia ter ficado apavorado e entrado em pânico, mas em vez disso, decidiu confiar em Deus. Ele convocou todo o povo de Judá para orar e jejuar. Deus respondeu às orações de Josafá. Ele disse que o povo de Judá deveria ir para a batalha com louvor. Quando o exército inimigo viu o exército de Judá se aproximando, ficou apavorado. Eles começaram a lutar entre si e foram completamente derrotados. A história de Josafá nos ensina que a oração e o louvor são armas poderosas que podem nos ajudar a superar as provações. No restante do vídeo, exploraremos essa história com mais detalhes. Veremos como Josafá reagiu ao desafio que enfrentou e como usou a oração e o louvor para vencer. A história de Josafá, o rei de Judá, nos ensina uma lição importante sobre oração e confiança em Deus em tempos de provação. Josafá era um rei piedoso que fez de sua prioridade seguir o Senhor e trabalhar para reconciliar os israelitas com Deus. Ele governou o reino do sul ao mesmo tempo em que o perverso Acabe governava o norte. Josafá era um bom rei, mas tinha uma falha de caráter. Ele fez alianças imprudentes com o perverso Acabe. Ele entrou em batalha com Acabe e quase perdeu a vida. Ele também arranjou o casamento de seu filho com a perversa filha de Acabe, Atalia, que mais tarde exterminou todos da linhagem davídica, exceto Joás. Um dia, Josafá ficou abalado quando seus informantes vieram correndo com a notícia. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, juntamente com alguns dos meunitas, estavam vindo para fazer guerra contra Josafá. Josafá teve medo, mas sabia que precisava de ajuda. Então voltou sua atenção para buscar o Senhor e proclamou um período de jejum em Judá. O que você faria se ouvisse relatos ameaçadores que afetassem seu futuro e sua vida? Esse rei piedoso fez a coisa certa. Ele convocou uma reunião nacional de oração e encorajou o povo a confiar em Deus diante daquela situação terrível. Uma crise esmagadora. E ele venceu a guerra orando, sem sequer brandir uma espada. A história de Josafá nos ensina que Deus está disposto a ajudar aqueles que confiam nele. Josafá lembrou ao Senhor que os judeus eram seu povo da aliança. Ele foi ao templo para orar, o santuário de Deus, o lugar onde ele prometeu ouvir e responder às orações. Josafá concluiu seu apelo apaixonado e, junto com todo Judá, ficou diante do Senhor, aguardando sua resposta. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, o levita, e ele disse: Ouçam, todos vocês de Judá e habitantes de Jerusalém, e você, rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Certamente eles subirão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no final do vale, antes do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posição, fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor, que está com vocês, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Amanhã saiam contra eles, pois o Senhor está com vocês. 2 Crônicas 20, 14 a 17. O Espírito do Senhor dissipou o medo que dominava a nação. A batalha pertencia a Deus. O povo só precisava sair no dia seguinte e ver o que ele tinha feito. Antes mesmo da vitória acontecer, o povo já se alegrava pela vitória pela fé. No dia seguinte, eles acordaram para ver o que o Senhor tinha feito por eles. Marchar para o campo de batalha parecia uma festa, com cantores liderando o caminho. Quando começaram a cantar e louvar ao Senhor, ele armou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir.
que haviam vindo contra Judá. E assim foram derrotados. Os filhos de Amon e Moabe se voltaram contra os habitantes do Monte Seir, destruindo-os completamente. E quando acabaram com os habitantes do Monte Seir, começaram a destruir uns aos outros. Quando Judá chegou ao posto de vigia no deserto, olharam para a multidão e viram os corpos caídos no chão. Ninguém havia escapado. Quando Josafá e seu povo foram recolher os despojos, encontraram entre os corpos uma grande quantidade de riquezas e joias preciosas, mais do que podiam carregar.